Oi galera, tranquilo, na boa, vamos lá? Hoje eu gostaria de falar sobre o livro Guerra Cultural e Cultura do Ódio. Confesso, adorei. Ele faz uma arqueologia, vamos dizer assim, do que hoje chamamos de extrema-direita e no Brasil bolsonarismo. E como diz o título, ele vai versar sobre uma guerra cultural e uma retórica do ódio. Mas entre essas duas vertentes eu resolvi refletir com vocês retórica do ódio, porque é um tema que eu venho lendo já, estudando já há algum tempo, que é essa linguagem extremista. E encontrei subsídios interessantes. Por exemplo, pretendo não mais usar a expressão discurso do ódio, mas retórica do ódio. Por quê? Após ler, percebi que realmente a ideia de discurso, né, é uma fala, é uma escrita, enfim, que quer seduzir, convencer o ouvinte. Mas é uma ideia mais geral deste fenômeno de convencimento. Já a retórica já tem uma ideia de estética, tem uma ideia de técnica, tem ideia de algo pensado que segue uma determinada ordem com um objetivo lá no final. E que, portanto, uma retórica, ela pode ser ensinada. E aí é a ideia que este livro traz. Então, o jeito que se fala hoje, ou o chamado discurso de ódio, ou agora a retórica do ódio, foi aprendida, foi ensinada, começou lá na década de 90, aqui no Brasil, organizada, pensada pelo Olavo de Carvalho. Mas até nem é relevante para esse meu resuminho aqui contar toda a história. Mas o fato é que é retórica, porque esta forma de cultuar o ódio, de dizer o ódio, de falar das ideias extremadas, ela é pensada antes de ser dita e, inclusive, identifica os odiadores. Muitas pessoas odeiam, mas algumas são especiais porque se utilizam dessa retórica e, portanto, são um caso à parte, que hoje nós chamamos de bolsonarismo. Então, o bolsonarismo já existia antes do Bolsonaro. Mas para que a gente possa compreender o porquê dessa retórica, eu preciso dizer que ela está a serviço de uma forma de ver o mundo lá da década de 30 para cá, já falei isso várias vezes, né? Que é o nosso ideal fascista, que é o nosso, eu digo nosso brasileiro, né? Que nos levou, muitos de nós, a sermos saudosistas, muitos de nós, entre aspas, né? Eu não, né? Mas enfim, nós brasileiros saudosistas de 1964 e todas as consequências disso, né? Então, e este saudosismo não é um saudosismo de pessoas que viveram naquela época. Hoje, jovens e muito jovens são saudosistas de um tempo que não viveram, do militarismo, da opinião única, do culto ao capital, né? Culto à propriedade, culto a uma masculinidade, a uma família, né, patriarcal e etc, etc, etc. Isso que a gente já ouve falar bastante. Então, este ideal, esse saudosismo que hoje atinge jovens, quando eu digo saudosismo parece coisa de velho, né, de gente antiga, não, né? Os jovens também têm e já vamos entender por quê. Então, todo esse saudosismo, ele estava jogado na sociedade. Pós Olavo de Carvalho, 90 para cima, começou-se a se organizar um jeito de dizer isso. E um jeito de dizer o ódio de maneira eficiente. Um jeito de dizer o ódio que pudesse ser o veículo desse
ódio vinculado ao demônio comunismo, né? Ser veículo para esse ódio que precisa ser cultivado, né? Porque é um ódio que não pode ser vencido. Aqui, abre aspas. O ódio da extrema-direita, ela não quer vencer o ódio. Na verdade, ela não quer vencer o inimigo. Essa extrema-direita precisa do inimigo. É preciso que hajam ateus para combater, comunistas para combater. É preciso um demônio onisciente e onipresente, pessoas contra a família, contra a masculinidade. É preciso haver malfeitores em todos os lugares, porque não é para resolver, é para manter o ódio, porque é o ódio que mobiliza as forças da extrema-direita. Então, era preciso, e se construiu, um jeito de dizer isso, que seja fácil, que seja atraente, que atinja o maior número de pessoas. E evoluiu muito rápido. Lá na década de 90, sem internet, agora, século XXI, com a internet, né? Essa linguagem ficou legal, ficou tranquila, ela é eficiente, ela funciona, né? Mas quais são as características dela? Uma das características é uma linguagem que quer se comunicar direto com as pessoas. Ela não quer e nem necessita passar pelo político, pelo establishment. Não, é uma linguagem que é direta, fala e a pessoa entende, né? Então ela precisa ter determinadas características. Uma delas ela precisa trabalhar em cima de clichês. É preciso, para trabalhar o ódio e torná-lo comprimido e poder jogar na boca das pessoas, ou nos ouvidos, né? É preciso clichês. Por exemplo, o comunismo. O comunismo é uma beleza de clichê. Todo mundo parece compreender, então passa-se adiante. Ateísmo, excelente clichê. Vamos odiar o ateu, vamos odiar o comunista, que estão em todos os lugares. Que mais? O corrupto, legal, não importa quem é o corrupto. Importa odiar. Então vamos lá, vamos falar do corrupto e tal. Clichês, né? Aborto, né? Liberdade de expressão, não sei. Clichês. Aquilo que parece que todo mundo sabe o que é. Então é disso que a retórica do ódio precisa falar. Ela precisa ser, portanto, redundante. Clichês e redundante. Gente, quem quer odiar eficientemente e levar adiante o seu ódio, use redundância, né? Por exemplo, e aqui eu não estou falando em erro gramatical, não, é um estilo. Todos do grupo. Ora, se é o grupo já são todos, mas tu já pega todos do grupo, dá ênfase. A maldade dos maus. Ora, todo mal é maldoso, mas a maldade do mal. Percebem a redundância? É preciso que não só seja clichês, mas à medida que se vai veiculando, se vai falando a ideia, é preciso que rapidamente esses clichês vão se tornando redundantes e numa frase tu acaba dizendo várias vezes a mesma coisa. Outro elemento que tá grudadinho nisso, né? O autor do livro chamou de Lógica do Napoleão de Hospício. Achei muito legal, né? Lógica do Napoleão de Hospício. O que ele quer dizer com isso? Olha que interessante. Pega-se uma conclusão que já é minha, que eu não raciocinei, ela já é minha, né? Depois que eu tenho a conclusão, então eu justifico. Eu tenho a conclusão primeiro, depois eu pego premissas. Então, primeiro, a esquerda é do mal, eu já sei isso. Ponto. Só que eu preciso convencer as pessoas. Então eu invento qualquer coisa, qualquer premissa, né? Qualquer argumento, simplesmente para ratificar aquilo que eu já sei, que eu já queria que fosse assim, né? E aqui tem o argumento, na lógica formal, né? Ad hominem, que quer dizer vale tudo, inclusive falar contra o homem, contra a pessoa, contra a mulher, contra a moça, o rapaz, será quem que está falando? Ou seja, não se agride, não se combate o argumento, aí vai se combater a pessoa que argumenta. Então eu
sei algo, acho que sei, invento argumentos, e quem é contra, eu boto dentro dos meus argumentos alguma coisa pessoal, né? O Amilcar está falando isso porque é careca, porque é feio, porque usa óculos, que se não fosse assim, ele não falaria. Então vejam que para manter a conclusão, né, eu uso qualquer argumento, inclusive o ad hominem, e vale tudo. Então, por isso, o Napoleão de Hospício. Outro elemento importante é a hipérbole, é falar grande, né? Por exemplo, tem 3, 4 pessoas dizendo isto ou aquilo, e aí a retórica do ódio vai dizer: existia um exército de pessoas dizendo uma quantidade de horrores, né? O Amilcar, por exemplo, o professor Amilcar, faz uma conversão errada com o seu carro e entra à esquerda, mas era para a direita, entrou na contramão. Então, vai se dizer o seguinte: professor Amilcar, criando caos no trânsito, indo contra toda a possibilidade das leis do trânsito, converge à esquerda, destruindo, assumindo o risco de destruir famílias inteiras. Então, a hipérbole. É importante a hipérbole, porque não pode, porque o ódio, ele não trabalha com pequenas coisas, né? Ele precisa ser grande. Então, a hipérbole vem com uma energia extra, uma energia que cega, é uma energia que pulsa junto com o coração acelerando. Então, sem hipérbole não é possível continuar com esta fala odiosa. Vou aproveitar e usar uma expressão que o autor usou, que para mim serviu como uma luva: horror vacui. É uma expressão latina, né, que é horror ao vazio, né, que neste caso da fala odiosa significa que é um horror ao vazio. Não pode haver espaço nessa fala para a reflexão. É preciso, com a redundância, com as hipérboles, com as falácias, com as conclusões primeiro e as discussões depois, é preciso com tudo isso tapar todas as brechas para que o outro não possa refletir. É preciso que o outro seja destruído enquanto pessoa que reflete. A única salvação do outro é que ele pense espelhado, que ele pense como eu, senão eu vou agredi-lo. Eu vou destruí-lo, eu não posso deixar espaço, e eu posso usar desde o argumento religioso, com um demônio preenchendo todos os espaços, porque o demônio aqui, o argumento do demônio é perfeito, porque o demônio é onisciente, né? Então, por mais que eu não fale pro meu eu, que sou contra o meu odioso lá, mesmo que eu não conte para ele que eu sou contra esse ódio todo, o demônio sabe. Então é preciso, para eu ir para o céu, é preciso que eu, inclusive, pense a favor do odioso, porque senão o demônio está lá, eu posso estar sendo seduzido pelo demônio. Fica bem bom para o odioso, né, que está se utilizando dessa retórica, que ele ainda aparente ter alguma sabedoria. É bastante interessante se ele se mostrar erudito, se ele citar autores ou situações que ratifiquem a sua fala, tanto melhor será. Então, é preciso, para que essa retórica seja eficiente, convencer de qualquer forma a outra pessoa. Ou convence ou a destrói. Não há alternativa. E para o odioso, tanto faz. Se convencer é bom, porque ele tem uma pessoa que acompanha o seu ódio. E se não convencer é bom, porque ele mantém o ódio. E lembrando aqui, o que eu disse antes, que o importante é manter o ódio. O ódio não é para ser vencido.
Não é para buscar a paz. A paz não funciona para a retórica do ódio. Não é uma retórica para a paz. Portanto, é preciso manter o ódio o tempo inteiro. E resquícios do livro anterior que eu li, né? Dá para ver que da Tiburi, né? Essas falas, elas são autodestrutivas, porque é tanto ódio o tempo todo que o odioso é destruído pelo próprio ódio, né? Mas enfim, fica aí a reflexão, convido para a leitura. Eu gostei, como deu para perceber pela minha fala, certo? Abraço!